A disseminação no interior do estado de uma nova variante do coronavírus, chamada de P1, e a falta de leitos de UTIs nesta região podem levar o Amazonas a um terceiro colapso na saúde. Seguindo o que aconteceu no ano passado, nós tivemos primeiro o colapso de Manaus, né, e depois para o interior. Então, nesse momento, eu estou muito preocupado com o interior realmente, porque a gente estabilizou os casos em Manaus, mas estabilizou alto, né? Quer dizer, a gente está numa curva estabilizada, mas lá no alto ainda. E se começa a aumentar muito no interior nesse momento, a gente tem que lembrar que alta complexidade só existe em Manaus. Então, se o paciente precisar de UTI no interior, ele vai ser deslocado para Manaus. E se Manaus ainda continuar sobrecarregado, não vai ter leito para as pessoas que vierem do interior. Então, a minha maior preocupação nesse momento é justamente esse estresse do sistema no interior do estado. E o que nós temos dos dados que nós sequenciamos em janeiro é que 9 municípios, quer dizer, Manaus e mais 8 municípios do interior já tinham a presença de P1. Então, se de fato, como tudo leva a crer, né, essa variante tem um maior poder de transmissão, a gente vai esperar de novo uma sobrecarga também no interior. Podemos afirmar que o estado do Amazonas está caminhando para uma terceira onda de Covid-19? Tenho umas certas dúvidas sobre esse conceito de primeira e segunda onda. Eu acho que a gente viveu um tsunami que ele deu uma baixada só. Assim, não consigo... A gente pode ver 2 picos um pouco mais diferenciados entre o primeiro ano passado e no finalzinho do ano, né, dezembro para janeiro. Mas eu não sei dizer se a gente saiu da segunda para pensar numa terceira, né? Talvez a gente esteja vivendo uma situação que está se repetindo num loop, assim, uma coisa louca, uma situação... Eu não imaginava que a gente ia viver novamente o que nós vivemos ano passado, e na verdade até pior, né? Porque pelo menos ano passado a gente não tinha visto essa situação de faltar oxigênio. Acho que quando chegamos nesse nível é porque chegamos no fundo do poço mesmo. Até que ponto a P1 contribuiu para o colapso do sistema de saúde que ocorreu recentemente em Manaus? É claro que a presença da P1, que é a nova variante, ela é um fator importante. A gente ainda não tem certeza do peso dela nessa equação, mas ela certamente é um fator importante. No entanto, a gente precisa lembrar o que estava também por trás dessa situação, né, até chegarmos a esse colapso. Primeiro, o sistema de saúde no Amazonas ele já vinha fragilizado desde a outra onda, então ele sempre foi muito no limite da capacidade, né, para poder atender. E dessa vez agora foi até uma coisa diferente, o que esgotou primeiro, o que colapsou primeiro foi até o sistema privado. Quais são os outros fatores que causaram este colapso? Eu posso apontar que a gente já vinha numa crescente de casos mais ou menos desde outubro. Obviamente, nada parecido com a curva de aceleração em dezembro e janeiro. Então, é diferente do ano passado, nós não saímos do zero para um pico, nós já tínhamos uma circulação, né, acontecendo, e aí a gente pegou algo já em movimento e acelerou isso. O segundo ponto a partir da segunda quinzena de novembro, inicia o período de chuvas na região amazônica, e historicamente esse período é associado com o aumento de casos de infecção por vírus respiratórios. Eu não estou nem falando de Covid, estou falando de influenza, estou falando de vírus sincicial respiratório, adenovírus, etc. Então essa já era o segundo ponto que a gente imaginava que iria estressar o sistema. O terceiro, e aí obviamente foi a diminuição que a gente viu do distanciamento social, principalmente Natal e Ano Novo. O drama vivido por Manaus no início deste ano é um alerta para todos os estados brasileiros. Espero que os outros estados aprendam, né? Porque foi a mesma coisa, né? Manaus entrou em colapso primeiro ano passado, depois o Sudeste. Então agora que os outros estejam preparados, vendo o exemplo de Manaus, o exemplo ruim que aconteceu em Manaus, para que não aconteça em outros.